Simbora, turma! Simbora, entrando ao vivo bem rapidinho para atualizar vocês sobre o motim, sobre a rebelião que aconteceu no dia de ontem na Rússia. Hoje pela manhã a gente acordou com a notícia de que o chefe do grupo Wagner, o grupo de mercenários, até então aliado de Vladimir Putin, o Prigozhin, ele aceitou a oferta de não ser processado criminalmente pelos seus atos e, ao mesmo tempo, ele teria que se mudar momentaneamente, teria que se deslocar para a Bielorrússia. Ao mesmo tempo que a marcha dos mercenários, a marcha do grupo Wagner na direção de Moscou teria sido suspensa. Tá? E eu quero só chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. As pessoas mandando mensagem hoje pela manhã dizendo o grupo Wagner recuou e o grupo Wagner foi derrotado. Veja, pessoal, é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, mas no contexto de hoje, eu diria que ele saiu vitorioso, no sentido que ele desafiou o poder do presidente, de Vladimir Putin, até então intocável, né, o czar moderno da Rússia. Ele, em princípio, isso pode mudar, não vai ser processado criminalmente e conseguiu se deslocar para a Bielorrússia. Lembrando a vocês que a Bielorrússia é aliada da Rússia e o próprio presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, que é aliado de Putin, foi quem fez essa mediação, foi quem fez esse acordo, quem estabeleceu os termos. Ele também conhece o Prigozhin, eles são do mesmo meio político, eram, porque o Prigozhin agora é considerado persona non grata pelo Kremlin, considerado um traidor. Apesar de que ele disse que a ideia não era derrubar o Vladimir Putin, mas a ideia era de derrubar o ministro da Defesa. E aí, resultado é que ele conhece o Prigozhin, eles se conhecem há mais de 20 anos, e ele disse, olha, vem para cá, você não vai ser processado criminalmente, mas também encerre a rebelião, mande as tropas recuarem. E aí o Prigozhin deu uma declaração, eu estou no grupo do Telegram, que ele coloca os comunicados dele, e ele disse, olha, eu vou encerrar a marcha, porque eu não quero derramar sangue do meu povo, eu não quero derramar o sangue russo. E eu concordo em viver no exílio na Bielorrússia. Então, eu encerro por aqui, em princípio, a rebelião. Só alguns pontos interessantes. O primeiro ponto, como foi fácil para ele tomar uma base militar russa em Rostov. Não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Ele praticamente tomou a cidade sem nenhuma resistência. Não houve combate. Então, isso deve ser investigado. Os militares do exército russo que lá estavam, por que não houve nenhum tipo de reação? Ou se houve, porque não foi a contento? Esse é um ponto. Tá? Segundo ponto, a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, maior quantidade de ogivas nucleares do planeta. E o que se pensa, se esse material nuclear cai na mão de um grupo paramilitar, do grupo Wagner ou de qualquer outro grupo, isso é algo que implica internamente para o país, mas também externamente. Estamos falando de armas nucleares. E na própria cidade de Rostov você tem material nuclear tático, que supostamente eles poderiam ter acesso com certa facilidade. Outra coisa também, quem conhece Vladimir Putin, quem estuda sobre Vladimir Putin, sabe que ele não vai deixar isso barato. Para ele, é como se fosse uma desmoralização. Em que sentido? Desafiar o poder dele, não vai ser processado criminalmente, vou viver em outro país e fica por isso mesmo. Ao mesmo tempo que ele pode usar esse evento do dia de ontem para endurecer ainda mais as regras, e enquadrar um monte de situação e de movimentação da oposição como sendo atos terroristas. Então, mais gente sendo presa e afins. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre o futuro do Grupo Wagner. Qual é a situação? O Grupo Wagner atua na Líbia, Síria, atua na República Centro-Africana,
tem atuado na guerra contra a Ucrânia. Possivelmente, o que é que pode acontecer? O grupo ser incorporado ao exército, o grupo ser extinto, as atividades do grupo serem extintas, o grupo ser dissolvido. Como é que seria isso daí? Será que Vladimir Putin vai querer continuar trabalhando em parceria com um grupo que se rebelou contra o governo dele? No que pese que o Prigozhin disse que a luta não era contra o Putin, mas sim contra o ministro da Defesa, que colocou a Rússia numa aventura louca. Inclusive, o próprio líder do grupo Wagner disse que a guerra contra a Ucrânia era uma aventura louca, criada pelo ministro da Defesa, que enganou a sociedade russa, que enganou o presidente. Como é que o grupo vai continuar atuando no conflito? Tá? É essa questão também que precisa ser dita. É verdade o que Marcelo está dizendo aqui. Os principais opositores a Putin foram presos ao longo de 23 anos no poder, ou desapareceram, ou foram mortos, alguns deles por envenenamento. Qual vai ser o destino dele? Lembrando, Alexander Lukashenko, que é um ditador que governa a Bielorrússia, ele é aliado de Putin, mas ele aceitou receber a liderança do grupo Wagner, ele se colocou como mediador. Não estranhe se esse cara desaparecer ou se ele mesmo foi entregue lá ao governo russo. Não acredito que possa terminar assim. Outra coisa interessante que eu tinha dito para vocês ontem aqui, o Prigozhin talvez ele esperasse que o ato dele fosse gerar uma primavera dentro do país imediata, que o povo ia para a rua se mobilizar em favor dele. Mas um colega nosso que mora em Moscou, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: Joca, tem gente que não gosta de Putin, mas trocar Putin por um grupo de mercenários, as pessoas não topam. Então, podem discordar de Putin, mas seria uma irresponsabilidade tirá-lo para colocar um grupo de mercenários aventureiros no poder. Tá? E Putin segue com apoio do parlamento, com apoio do judiciário, imprensa basicamente controlada, tanto que todas as notícias que chegam para mim lá chegam pelo Telegram. Ainda há um tipo de liberdade nesse aspecto e é isso. E é isso aí para vocês. Tá? De fato, o que Renata disse agora, sim, Renata, Putin enfrentou a maior ameaça a seu governo em 22, 23 anos. Os caras avançaram até a capital, certo? Isso abre um precedente perigoso. Se ele não agir de maneira enérgica, vai dar um sinal de fraqueza. Vai dar um sinal de fraqueza aí forte, tá? Então, questionam a autoridade dele. De fato, o grupo Wagner perfurou a autoridade e aquela aura de infalibilidade de Putin, tá? E é isso. É isso aí. Tranquilo, turma. Beleza? Valeu aí por ter entrado. Preferi fazer ao vivo para atualizar vocês. Ao longo do dia acompanhe as histórias. Quem puder compartilhar esse vídeo, eis as notícias para a gente começar o dia de hoje. Valeu? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E de fato, o Prigozhin sabe de muita coisa de Putin. Os dois foram aliados por mais de 20 anos. O cara só ficou bilionário depois que Putin chegou ao poder. Um sabe muita coisa do outro. Eu apostaria no Vladimir Putin. Eu disse ontem para vocês. O grupo Wagner por si só não derruba o síndico do prédio. Agora, o desdobramento dessa revolta, desse motim, sim. Pode ser algo relevante. Beleza, galera? Qual foi o acordo para recuarem? Dá uma olhadinha, eu vou deixar o vídeo salvo para vocês. Beleza, turma? Isso pode ser uma cortina de fumaça criada pela própria Rússia? Não. O que se diz é que o Vladimir Putin, ele tinha cortado a verba do grupo Wagner. O grupo Wagner vinha lutando em condições sem munição, sem
Lembra muito a Rússia na Primeira Guerra, lembram? A Rússia na Primeira Guerra, os soldados iam sem armas, sem bota, sem fardamento, iam para morrer. O Nicolau II saiu extremamente desgastado do conflito, foi um dos motivos que levaram aí um dos motivos que acabou levando a Revolução Russa. E aí os Wagneritas, os Wagners, diziam que estavam lutando em condições precárias. E aí havia rumores de que o grupo poderia ser desfeito, que o grupo cresceu demais e estava desafiando o poder do ministro da Defesa, criando um poder paralelo. É isso aí. Não acredito nessa tese, Yasmin. Não acredito nessa tese. Tá bom, turma? Beijo, ó. Vambora. Saúde e paz. Simbora, simbora. Mande as perguntas nos comentários que eu respondo. Valeu. Fui.